Let's end the politics and follow the science. 6 anos atrás, todo mundo te mandava seguir a ciência. Will people listen to scientists? Já hoje, a ciência se recusa a responder perguntas no tribunal. The advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your question. No meio do nosso desespero em meio à Covid-19, nós clamamos por uma deusa que nos salvasse. E nós, materialistas que somos, clamamos pela deusa ciência. Mas você deveria saber que sempre que você invoca um deus menor, você precisa fazer um sacrifício para ele. E de fato, nós sacrificamos a nossa liberdade, a nossa autonomia, e a deusa nos comandou a ficarmos em casa, a usarmos máscaras, tudo sob a ameaça de punição e sermos vistos como criminosos caso não seguíssemos os seus comandos divinos. Nada mais emblemático do que os globais que iam de estabelecimento em estabelecimento para causar constrangimento naqueles que iam contra os mandamentos da deusa. Vocês estão pegando, desculpa perguntar. Para fazer uma autuação. Situação de quê? Porque vocês estão com a porta aberta. Tem gente dentro? A porta não pode ficar aberta. Shame. 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 E a verdade é que aos poucos nós fomos esquecendo de tudo isso, as coisas foram voltando ao normal. Mas se você é esperto, você percebeu, ninguém mais pode dizer que não sabe como as atrocidades do século XX aconteceram, seja o nazismo, seja o comunismo. Tudo isso aconteceu com vasto apoio popular. E agora você tem um sinal de como isso acontece. Eu retomo esse tópico aqui justamente me aproveitando do julgamento do Dr. Fauci, que era, em grande parte, a personificação da ciência que nós seguíamos uns anos atrás. Dr. Fauci, give us vaccines, help all the people who have been quarantined. We'll wear our masks and we'll have to stay distant. We'll wash our hands and we'll be more resistant. Fauci, yes? Mas vamos lá, porque eu não tô aqui para polemizar sobre vacina, não. Eu não sou pro-vax, anti-vax, foda-se vax. Eu sou alguém que quer te fazer pensar e quero te mostrar que é impossível seguir a ciência. E eu vou te mostrar que quem não admite esse fato é um verdadeiro negacionista. A ciência só é capaz de descrever fenômenos na ordem da quantificação. Ou seja, a ciência não é capaz de nos dizer como agir. E isso já é evidência por si só que o motivo pelo qual fazemos ciência não é científico, é espiritual. A ciência é como uma lente que nós usamos para olhar para a realidade. Ela não é a realidade. E é uma lente bem restrita, bem reducionista. Porém, com essa redução que a ciência causa na realidade, ela também consegue, a partir daí, nos conceder muito poder de especificação. Todo o poder da ciência vem justamente do seu aspecto reducionista, que nos dá muito poder sobre um aspecto específico da realidade. Porém, por outro lado, é justamente por isso que a ética está muito além da jurisdição da ciência. Pense na ciência como o reino do como, e esse reino do como já pressupõe um reino anterior, que é o reino do o que e por quê. Em termos aristotélicos, a ciência se especializa nas causas materiais, ou seja, do que a coisa é feita, e na causa eficiente, como é feita, como aquilo vem a ser. Ou seja, a matéria e suas propriedades e o movimento, como essa matéria está sempre se transformando. Porém, para fazer isso e obter esse poder, ela renega completamente as causas finais e formais. Ou seja, o que a coisa é realmente, qual que é a substância que está ali e para que ela serve, qual é o seu fim. Vamos começar com um exemplo simples para você ver o que é de fato seguir a ciência. Seguir a ciência é como fazer um pão de queijo. Quando você faz um pão de queijo, você está seguindo um procedimento específico que, em determinados passos, você vai atingir aquele fenômeno desejado, no caso, o pão de queijo. Massa demais, até aí tudo certo. Isso sim é seguir a ciência. Por outro lado, é justamente aqui que está o ponto cego, porque para fazermos ciência, nós já pressupomos o motivo pelo qual estamos fazendo ciência. Primeiro, antes de fazer ciência, eu tenho que identificar o meu objeto. O para que serve, o que eu quero, o que é mais importante para mim. O porquê estou estudando isso, o que eu quero com isso. É o que Aristóteles chamaria de telos, a causa final. E isso nos mostra que só é possível fazer ciência dentro de uma hierarquia de valores, de princípios, que é anterior à ciência e está sempre pressuposta. O problema é que quando essa pressuposição começa a virar um ponto cego, e é isso que acontece nesses movimentos de siga a ciência. Porque eles confundem e acham que a ciência é capaz de dizer o que é mais importante, ou como se a própria ciência fosse em si a coisa mais importante, sendo que a ciência não consegue te dizer o que é mais importante.
Vamos supor que para você a coisa mais importante seja exterminar toda uma raça. Siga a ciência e você vai ver através da ciência que existe toda uma forma de conseguir atingir esse objetivo. A ciência vai te providenciar com ferramentas, métodos, procedimentos para fazer isso da forma mais eficiente possível. Você quer fazer uma arma biológica? Siga a ciência, você vai ter lá todos os possíveis métodos, as ferramentas e como conseguir atingir isso da forma mais rápida, mais eficiente e mais poderosa possível. Quer fazer experimentos médicos brutais em seres humanos? A ciência vai ser sua grande aliada nisso. Quer lançar a versão 2.0 do MK Ultra para fazer experimentos psicológicos de como dominar as massas e deixar o povo totalmente viciado em prazeres, em comportamentos facilmente manipuláveis? Siga a ciência, ela vai te disponibilizar com toda uma série de procedimentos para você atingir o seu objetivo. Quer fazer com que as pessoas se viciem no seu produto? A ciência vai te dar justamente como conseguir viciar as pessoas no seu produto, que é o que acontece frequentemente com a adição de açúcar nesses produtos mais populares. Deixa a pessoa viciada em voltar a consumir aquilo. Faz bem para a pessoa? Claro que não. Faz bem para quem está vendendo. A ciência é uma ferramenta neutra no sentido de que ela pode ser usada para qualquer intenção, para fazer o bem ou para fazer o mal. Quer jogar bomba na cabeça de japonês? Siga a ciência. Ou seja, tudo isso e muito mais se faz com a ciência, porque a ciência vai te oferecer o mapa, as rotas, vai te ajudar a chegar onde você quer. O que ela não pode dizer é se o que você quer é bom ou mal. Ela também não pode dizer o que é que você quer, nem por quê. O porquê não é da esfera científica, apenas o como eu já disse antes. É importante guardar isso. A ciência não tem nada a dizer se seu objetivo é bom ou ruim, seja fazer um pão de queijo, ou fazer um exército de drones IA, ou fazer experimentos brutais em seres humanos. A ciência vai ser a sua aliada neutra para todas essas coisas. A ciência também não tem nada a dizer sobre que tipos de sacrifícios você deve fazer para alcançar seus objetivos. Vamos supor que você está lá fazendo seu pão de queijo e percebe que faltou queijo. E o pedaço de queijo mais próximo a você está a 51 minutos de carro. A ciência não tem absolutamente nada a dizer se você deve pegar o seu carro por 2 horas para conseguir achar esse queijo para fazer o seu pão de queijo. Ou que talvez seja melhor que você deve gastar tempo fazendo outra coisa. A ciência não pode te ajudar com isso. Porque, por um lado, pode ser a melhor decisão da sua vida ir buscar aquele queijo. Vai ser a decisão que vai te colocar numa rota de vida super bem-aventurada, onde todas as coisas pelas quais você sempre orou vão acontecer. Ou, por outro lado, pode ser a decisão que vai te matar na estrada. Foi justamente seguindo a ciência que nós começamos a devastar o planeta Terra. Foi justamente seguindo a ciência que nós criamos essa civilização industrial pautada em coisas, objetos frios, que nos aliena de toda a realidade como ela realmente é. Criamos uma realidade pautada em lucro, em ganhos materiais abstratos, tudo por causa do nosso desejo de seguir a melhor alternativa científica e de como ela pode nos libertar e nos dar mais poder. E assim, nos alienamos da natureza, uns dos outros e, por fim, do próprio Deus. E o que é engraçado é que, justamente seguindo a ciência, começamos a destruir o planeta e agora os cientistas têm a ousadia de dizer que, para salvar a Terra, nós precisamos seguir a ciência. Eles claramente não têm a menor ideia do que eles estão fazendo. Imagino que até aqui eu já consegui te mostrar que a ciência ela é espiritualmente cega. Sua função é aumentar poder. Agora, para que será usado esse poder? É uma questão completamente espiritual que depende da sabedoria de quem está usando a ferramenta. Em uma sociedade tipo a nossa, extremamente dividida, fragmentada, que caminha cada vez mais em direção a um tribalismo 2.0, o aumento de poder científico acaba sendo como colocar gasolina em um carro que está sem volante, sem freio e está indo em direção ao precipício. Justamente porque a nossa hierarquia de valores não está clara. O que nos une como um povo? O que é mais importante para nós? O que é sagrado? A que serve a ciência? Ou melhor, a quem serve a ciência? Essa é uma das perguntas chaves da história do Santo Graal, né? A quem serve o Graal? Agora, durante a Covid-19, uma outra deusa se elevou nesse panteão moderno ao lado da ciência, que foi a segurança. E eu quero deixar claro, é óbvio que ciência e segurança são ideais elevadíssimos da mente humana. E tá tudo certo a gente ter essas coisas como ideais. O problema é quando se tornam os únicos. E aí, com esse exemplo, eu vou mostrar como é que isso é extremamente problemático e nos leva a esquecer completamente qual é o sentido da vida. O objetivo da sociedade não é simplesmente poupar vidas. E todos nós sabemos disso em algum nível. É claro que é importante, muito importante, mas não é o único. E quando se torna o único,
toda a razão de existir começa a colapsar. Pensa, por exemplo, nos acidentes de trânsito. Acidentes de trânsito matam mais de 30 mil pessoas por ano. Isso vai dar mais de 80 por dia, mais de 3 por hora. E, se a gente for olhar as estatísticas, a gente tem informações o suficiente para saber como resolver esse problema. Seguindo a ciência, nós todos podemos simplesmente falar: pô, essa situação é terrível, muitas pessoas morrem todos os dias com isso, vamos resolver banindo, de uma vez por todas, todos os automóveis. E assim nós teremos a segurança perfeita. Mas se você acha que isso é extremo demais, e eu concordo, mas então eu vou tentar usar ainda mais da ciência aqui e propor algo diferente. Vamos fazer então, a gente mantém os nossos carros, mas os limites de velocidade serão estabelecidos até 40 km por hora. Assim, mesmo que houvesse um acidente, ele certamente não seria fatal ou seria próximo de zero a taxa de mortalidade em acidentes automotivos, se os carros estiverem cientificamente limitados tanto mecanicamente como eletronicamente. Percebe? Com a ciência a gente consegue resolver tranquilamente e servir à deusa segurança, se ela fosse realmente o princípio máximo pelo qual nós devêssemos viver a nossa vida. Porém, nós todos sabemos que não é. Se fosse, a gente baniria o perfil da Red Bull, né, que promove aqueles atletas de esporte radicais. Porém, nós todos gostamos muito de ver esse tipo de vídeo, né, esse tipo de aventura humana em busca dos limites, em busca de superar os limites, em busca de fazer algumas coisas absurdas, algumas coisas que você nunca faria. Mas você acha incrível ver alguém que faz, porque isso te lembra de algo essencial do que é ser humano, que é estar imerso em riscos, imerso em possibilidades, imerso em coisas que você deve superar constantemente. E eu não estou fazendo aqui um exemplo de coach, não. Isso aqui é algo que você está interagindo todos os dias com isso. Como eu dei aqui o exemplo claro da rodovia, né, dos automóveis. Você todo dia sai de casa e participa de uma parte da existência humana que mata pessoas diariamente. Ou seja, na Covid-19 nós vimos a deusa ciência e a deusa segurança tomarem o panteão somente para si. E nós vemos como isso levou a vários absurdos, né, como o lockdown, e toda aquele frenesi, aquela histeria coletiva, e mostra como nós somos extremamente suscetíveis a autoridades e a comandos que passam por uma racionalidade, uma pretensa racionalidade, mas no fundo, não tem nada de realmente racional. É muito mais o fervor emocional que acaba tomando um lugar que deveria ser religioso, mas como nós não temos uma religião bem estruturada, algo que nós cultuamos como um povo, nós erguemos esses falsos deuses constantemente para tomar esses lugares. E eu acho muito divertido, né, que esses entusiastas do I love science, essa galera mais ateia que acha que a ciência consegue resolver tudo, eles acham que é muito medieval essa coisa de um sacerdócio. Porém, eles nem sequer percebem que eles idolatram a deusa ciência e seguem piamente os mandamentos do sacerdócio, do magistério do jaleco branco. E é por isso que sempre quando surge uma acusação aí de negacionismo, você vê aquele tom de desprezo, aquele tom condescendente, aquele tom de quem está acusando um pecado social, uma blasfêmia, uma heresia, porque de fato o que está sendo rompido ali é uma cosmovisão que assume um papel religioso. E tudo isso pressupõe algo que é extremamente anticientífico, que é a ideia que a ciência ela é feita como um bloco monolítico de consenso. O consenso científico é algo extremamente frágil e temporário. Inclusive, durante a própria pandemia da Covid-19, existiram cientistas que se opuseram àquelas medidas e àquele frenesi todo e a validade das máscaras e do distanciamento social, se aquilo fazia sentido ou não. Como, por exemplo, o Bret Weinstein, que foi declarado anátema pela patota lá da Siga a Ciência. Ou seja, é impossível seguir a ciência, porque a ciência em si é cega. Somos nós, pessoas humanas, que temos inteligência e visão. Só é possível seguir pessoas. Então, quando você escutar Siga a Ciência, saiba que alguém está pedindo que você siga a opinião dele. E, curiosamente, de uma maneira um tanto cômica, aqui já fugindo um pouquinho do tema do vídeo, mas para complementar de uma forma engraçada para você que viu aqui até o final, aqui surge realmente uma aproximação entre o evangélico fundamentalista e o cientista ateu. Siga a Bíblia! Siga a ciência. Ora, a Bíblia é uma coleção de textos sem agência, que nem sequer se moldou sozinha. Pessoas com agência moldaram aquele texto, escolheram os textos, colocaram os textos em sequência, declararam o cânone. Ou seja, nós cristãos seguimos uma tradição de pessoas,
tradição dos apóstolos. E dessa tradição o texto é testemunha, mas no texto não tem autoridade epistêmica total acima da tradição, porque o texto é a tradição cristalizada, cuja mensagem precisa ser extraída e interpretada por pessoas com agência. Repito, o texto em si mesmo não tem agência nenhuma. A gravidade espiritual está na pessoalidade, na sinergia entre homem e Deus, ou seja, no teandrismo, não na letra fria. Percebe como cai no mesmo lugar da minha explicação sobre o siga a ciência? A gente confunde a ferramenta com a inteligência que usa a ferramenta. E parece que isso é a síndrome da modernidade mesmo, né? É importante lembrar que protestantismo e revolução científica aconteceram muito próximas umas das outras, foram acontecendo simultaneamente, na verdade. A modernidade é obcecada por coisas frias, com ferramentas, com objetos, com textos, métodos, procedimentos. É engraçado que o antropocentrismo da filosofia moderna tira Deus do centro e diviniza o ser humano, porém, ironicamente, ao mesmo tempo, aliena o ser humano da sua vitalidade encarnada e coloca no centro da sua experiência coisas que têm autoridade sobre o ser humano. E não por acaso, né, nessa correria de seguir a ciência, nós criamos uma nova corrida do ouro, uma nova corrida espacial, uma nova corrida nuclear, que é a corrida pelas inteligências artificiais. E estamos cada vez mais próximos de criar máquinas de graça amorosa. Nós realmente estamos construindo deuses artificiais para que estes sejam os pastores perfeitos da humanidade. Eis a humanidade racionalista, ateia, científica. Mas aí isso já é assunto para um próximo dia, para um próximo vídeo. Se você viu até aqui, curte esse vídeo, faz toda a diferença para mim. E se você não saiu do canal ainda, siga o canal, porque agora muita coisa bacana está por vir. Então, tamo junto e até o próximo vídeo.